E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Vamos para um vídeo no nosso canal aqui, onde eu vou mostrar como gerar esse gráfico que vai apresentar o valor médio de temperatura e de precipitação por data, né, para uma bacia hidrográfica. Então, é uma análise bem interessante. No final de tudo, a gente vai ter, além do gráfico, a gente tem também uma planilha com a data, o nome da bacia hidrográfica e com os dados médios para essa região, tá? Então, vamos aqui, como que foi estruturado esse código, né? Primeiro, a gente faz a definição da nossa área de estudo. Então, eu fiz essa definição a partir de um shapefile que eu importei. Então, sempre relembrando, né? Você vem aqui nas suas assets, vai em New, Shapefile e seleciona os documentos que você quer subir. Você pode subir uma pasta zip que contém o shape, o DBF, a projeção e os outros arquivos. Você vai subir esse arquivo, ele já vai preencher um nome automático para você. A partir do momento que preencheu esse nome, você clica em Upload. Ele vai levar em 1 minuto, 2. Quando você terminar de fazer o upload, você dá um refresh aqui para atualizar a sua base de dados. E você pode vir aqui, ó, e copiar o seu ID, que vai ser onde vai estar salvo a sua asset dentro do seu repositório, né? Inclusive, é importante, eu sempre recomendo que você verifique nas features se as tabelas que estão, se os dados que estão sendo apresentados ali condizem com o shape, né? Nesse caso aqui são as bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. Eu vou usar essa coluna aqui do nome das bacias e vou usar o nome que está em caixa alta. Então, até isso é importante observar, né? Como que está o nome da estrutura aqui dentro da nossa aba, da nossa coluna, e também observar aqui como que está o nome da propriedade que a gente quer usar. Então eu vou usar a bacia hidrográfica de Santa Maria, que é essa daqui, para quem não está localizado. E como que eu fiz? Eu peguei então, defini uma variável, que eu chamei de ROI, chamei uma feature collection, e essa minha feature collection eu coloquei o nome aqui então, que copiei lá do meu usuário. Apliquei um filtro dizendo que eu quero que selecione apenas o que for igual a um nome. Então, recordando ali a coluna nome, o Santa Maria, que é a bacia que eu quero trabalhar. E aí eu tenho definida a minha área de estudo. Como eu vou trabalhar com datas, eu precisei então converter a data System Time Start que está dentro das minhas coleções de imagem para um formato que eu consiga entender. Então esse formato é o ano, mês e o dia. Para isso, eu criei uma função, onde essa função recebe aqui uma data que vai ser atrelada às imagens. E aí eu fecho essa função já retornando a imagem e setando, né, imputando dentro da imagem a propriedade de data, que vai ser a data, extraindo a data dela da própria imagem, só que com um formato que eu consiga fazer a leitura. Já aplico um clipe aqui para reportar para a minha área de estudo. Por isso que quando a gente visualiza a imagem aqui, a gente já visualiza dessa forma, né? Então isso é um ponto positivo. Além disso, além dessa visualização aqui, para poder observar esses pontos, eu tenho aqui agora os dados de precipitação. O que eu estou usando aqui? Eu crio uma variável chamada precipitação, que eu uso uma image collection. Essa image collection aqui, então, é o chips, né? São dados diários de precipitação. Para quem não conhece essa coleção, eu vou agora falar rapidamente dela aqui. Então, a coleção chips, ó, chips. Eu usei esses dados aqui de clima, dados diários de precipitação, eles estão disponíveis todos os dias desde 1981. Ela tem um delay aí, cerca de um mês, mas se você quer fazer uma análise histórica é bem interessante, assim. Bom, aqui eu peguei e atribuí um filtro de data de 2010 até o dia atual, então quando eu uso esse EE-Date e Date.Now, ele vai pegar sempre o último dia. Como ele tem um delay, ele vai pegar sempre o último dia disponível na coleção. Aqui eu aplico um filtro de região, onde eu digo que eu quero que selecione somente as imagens que interceptam a minha região. Lembrando que a minha área de estudo é a região aqui da Bacia de Santa Maria, e depois aplico um map date. O map, ele é um iterador onde esse método aqui permite com que eu aplique a data para todas as minhas imagens. Por que é importante usar o map, né? Ele aqui permite com que eu trabalhe em 4.564 imagens, ou seja, ele foi lá em cada uma das 4.664 imagens e colocou e converteu a data para esse formato aqui que a gente consiga ler, e depois recortou cada uma delas. Então é um processamento bem rápido, né? Eu faço um print para ver aqui quantas imagens eu estou utilizando. Então eu tenho aqui precipitação.size, já a resposta está ali, né? Então eu estou usando 4.564.
E aqui eu aplico uma definição de temperatura, porque eu vou trabalhar com dados de temperatura. E aí bem interessante, porque a gente vai trabalhar agora, depois que falamos dos dados de precipitação, né, vamos falar dos dados de temperatura, a gente vai trabalhar com essa coleção Modes aqui, ó. Então eu vou pegar ali e mostrar para vocês essa coleção Modes. Eu peguei essa daqui, né, Modes Terra, temperatura de superfície, emissividade, a cada dado diário também, ele tem a cada 8 dias, mas eu peguei o dado diário, onde ele começa os dados desde 2000, então por isso que eu padronizei o intervalo de 2010 para frente, para poder pegar um intervalo que as duas coleções batam, né? E além disso, aqui eu selecionei o dado de temperatura diário, e observem aqui tem um dado bem importante, né? Ele veio em Kelvin, então eu preciso converter para graus Celsius e eu preciso aplicar um fator de escala também, porque se eu não fizer isso, eu vou ter os valores de temperatura nessa escala aqui. Então eu preciso converter pelo fator de escala. É algo que eu sempre reforço nos cursos, que as pessoas foquem no fator de escala, porque às vezes você vai lá, pega um dados modes, calcula o NDVI, tá tudo certinho na sua fórmula, mas você esqueceu de aplicar o fator de escala. Também com Sentinel, também com Landsat. Isso é bem importante. Bom, peguei o dado noturno, então peguei o dado noturno e diário, e aí o que eu fiz? Eu criei uma função onde eu chamo aqui de temperatura média diária, onde eu pego uma variável que eu chamo de média, aplico uma expressão numa imagem, onde a temperatura diária mais a temperatura noturna, soma as duas e divide por 2 para ter a média. Então eu fiz aqui a seleção da banda diária e da banda noturna, e depois renomeei esse valor aqui para Tmin, né, que seria uma temperatura média. Retorno a minha imagem dentro da função aqui, ó, e faço o seguinte, adiciono essa banda média, multiplico por 0,02 para poder já aplicar o fator de escala e depois subtraio por 273. Assim, quando eu faço a inspeção da minha imagem, eu vou ter o valor de temperatura em Celsius, graus Celsius, não em Kelvin, e também numa escala real, né? Nada absurda. Por isso que quando a gente visualiza o gráfico aqui, quando eu observo que em janeiro eu vou ter temperaturas ali, em dezembro, janeiro, vou ter temperaturas de 29, 30 graus, temperaturas médias condizem. Assim como quando eu pego junho eu tenho temperaturas 4 graus, porque aqui é o Rio Grande do Sul, né? Essa bacia no Rio Grande do Sul, então o inverno acaba sendo bem definido. E essas temperaturas aqui de 4 graus, temperaturas médias de 3, condizem com a realidade, né? Inclusive, as máximas aqui dá para observar, né, que, por exemplo, em janeiro teve 32 de máxima, teve aqui também 33 de máxima em dezembro, então esse ano aqui, teoricamente, nesse nosso recorte foi o ano mais quente, né? Assim como eu tive precipitações diárias bem elevadas aqui, como 2017, e também agora, nos últimos dias, eu também tive precipitações bem elevadas, de 27, 30 milímetros num dia. Bom, retomando aqui a nossa análise, eu fiz então a adição da banda para ter a temperatura média, eu multiplico todas as bandas por 0,2, no caso as que eu estou utilizando aqui, para fazer a nossa análise e subtraio por 273 para converter para graus Celsius. Aplico também o recorte, copio as propriedades da imagem para não perder a data, não perder nada e converto também aqui a data já diretamente. Então o que eu faço agora? Eu tenho minha variável temperatura, onde eu copio a minha image collection, seleciono as bandas de temperatura noturna e diária, porque quando eu for aplicar minha função, essas bandas elas vão ser selecionadas, e depois disso eu filtro a data pelo mesmo período anterior. Faço o recorte para minha área de estudo, recorte não, o meu filtro pela minha área de estudo, e depois aplico aqui a função de temperatura média diária. Bom, feito isso, eu vou ter aqui então quantas imagens de temperatura eu tenho, e aí é bem interessante, porque como uma tem um delay e outra não, eu tenho aqui 4.564 em uma e 4.565 em outra. Isso não é problema, porque agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um join, porque a gente preparou as duas coleções e nós vamos juntar as coleções por uma propriedade. Então a gente vai usar um inner join, tá? Que ele precisa sempre de uma primeira chave, uma segunda chave, e aqui o que tem em comum entre os dois. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está dizendo que o que eles têm em comum entre os dois? As datas. Então eu quero que aquelas datas de temperatura e de precipitação, as imagens se unam pelas datas. Então quando eu faço isso, eu seleciono aqui o inner join e aplico para minha coleção de precipitação e temperatura, filtrando pelas datas que são o nosso filtro de equivalência. Para finalizar, eu pego e aplico uma função aqui para converter minha feature e digo que eu quero concatenar a feature
né, a feature que seria a minha temperatura e a minha precipitação, para que eu possa visualizar ela da seguinte forma. E esse passo aqui é bem importante que vocês prestem atenção, porque quando você tiver a sua imagem, você vai ter 4 bandas. Que bandas são essas? A precipitação, as temperaturas e a temperatura média, porque são os dados que eu selecionei de cada uma delas aqui. Então isso fica bem legal, porque a gente acaba tendo as imagens para as nossas regiões e a nossa área de estudo, né? Então eu tinha 2 coleções, agora eu tenho uma única coleção. Por isso que eu coloquei aqui visualizar o join, para a gente poder visualizar se deu certo, né? E que a gente observa aqui que deu certo. E outro ponto interessante é que quando eu faço um print dessas imagens aqui, dessa lista, eu não tenho mais 4.565 ou 64. Ele conseguiu fazer o join aqui, então, por datas de 4.556 imagens. Eu perdi alguns dados, no entanto, tudo aquilo que precisa ser unido conforme a data e as propriedades está correto. Perfeito. Então agora eu já trabalhei com as 2 coleções, já defini o intervalo e já juntei as 2 coleções em um único dataset. Agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar os layers, então só para visualizar, aqui a gente já tem os dados de temperatura. A gente observa, então, para quem não conhece a bacia, eu vou aqui tirar, ó, é uma bacia que tem bastante propriedade rural, bastante plantio de arroz e também as áreas urbanas são pequenas, né? Ela tem grande extensão de pastagem e de lavouras. Então a gente percebe que a temperatura aqui, a temperatura média, né, de toda a série gira em torno de 20 graus, 17 a 20 graus. São as temperaturas que a gente está vendo, onde está mais verdinho seriam 17 graus, onde mais tom mais quente seria em torno de 20, 25 graus. E a precipitação, aqui é uma precipitação média, né? Obviamente onde está escuro significa tons mais quentes, onde precipitou menos, e onde está em ciano e azul, onde teve algum índice de precipitação. A gente observa que o pixel da precipitação ele é mais grosseiro, porque ele tem uma resolução espacial de 5 km, enquanto o pixel da temperatura tem uma resolução espacial aí de 1 km. Bom, dito isso, assim, e explicado como a gente está visualizando o nosso dado e viu que deu certo, o que a gente pode passar agora e avançar seria definir aqui e converter os dados para uma tabela, né? Por que a gente vai usar a tabela? Eu poderia simplesmente aqui usar um gráfico de séries temporais por região, só que o objetivo aqui também é que a gente gere uma tabela e consiga trabalhar com os dados como se fosse uma matriz dentro do Google Earth Engine, até mesmo para futuramente, quem sabe, fazer códigos mais aprofundados, né? Isso usando a linguagem JavaScript. Bom, retomando aqui, então a gente vai ter o formato da data para poder depois juntar esses dados numa tabela, né? Então essa função ela permite que a gente consiga definir para cada imagem ali a data, e aí no formato de miles, são números corridos, e a gente formata essa data depois e concatena com a imagem transformando numa string. Por que a gente faz isso? Porque nesse caso aqui, como a gente vai trabalhar com dados de tabela, que são um pouquinho diferentes de trabalhar com a coleção, eu preciso converter essa minha data para esse formato aqui. Então o que eu vou ter? Eu vou ter na minha tabela, até posso antecipar, eu vou ter na minha tabela essa lista aqui, que vai ter a minha data e os 2 números. Então o que consta aqui? Consta a data, que está nesse formato corrido. No entanto, quando eu gero o gráfico, eu não tenho essa data nesse formato corrido. Quando eu gero o gráfico, eu tenho a data já convertida para mês, ano e dia. E aqui eu tenho a minha temperatura e eu tenho a precipitação. Obviamente, na maior parte dos casos, a precipitação está zerada, que faz sentido, porque não chove todo dia aqui. Mas a temperatura está sempre ali e a gente observa variações dessa temperatura, 22, 18, 19, 20, 23, 21, enfim, os valores de temperatura eles sempre têm uma variação, e isso é bem interessante, significa que a nossa análise está indo para um caminho correto. Então, depois de fazer isso, eu preciso construir uma coleção para cada feição e gerar uma linha, né? Então, o que eu faço? Eu crio aqui uma reduction table, que é uma variável, onde eu pego crio uma variável image collection, onde eu pego lá o meu join clima, e esse join clima eu vou aplicar um map. O que é esse map? O map ele permite que uma função seja replicada para cada uma das imagens, sem necessidade de eu ter que fazer uma por uma, ele faz isso, né? É similar a um loop ou uma estrutura de repetição que a gente utiliza em outras linguagens, né? Então aqui o map
ele permite que eu replique essa função, e é o map que a gente tem que usar dentro do Google Earth Engine, conforme indicam as boas práticas, onde eu vou ter aqui uma variável de estatística que eu pego a minha imagem e reduzo. O que é essa Reduce Region? Eu vou então reduzir para essa minha região, que é a bacia hidrográfica, vou ter o valor médio de temperatura, de precipitação, considerando a geometria que é a minha região, numa escala de 1000. Aqui eu vou extrair os resultados para fazer a junção então dos valores do eixo X e o Y. Então eu vou ter dois aqui, né? O valor de uma série no Y e depois de outra. Que vai ser o seguinte: para data eu vou pegar a minha função formatDate que está lá e vou aplicar ela para a minha imagem. Para a variável temperatura eu vou pegar a minha estatística que eu reduzi e vou extrair da estatística o valor de temperatura. Para precipitação, eu vou fazer a mesma coisa. E observe que tudo isso está dentro da mesma função. Então, significa que isso ele vai se repetir imagem por imagem, data por data, dia por dia. E aí, depois, eu vou criar uma linha, uma lista, né, que vai ser composta pelas seguintes linhas: pela data, pela temperatura e pela precipitação. Eu retorno essa função para finalizar ela, onde eu digo que eu quero, então, ter uma linha, né? Eu crio um dicionário que essa linha vai representar essa lista aqui. Por isso que quando a gente faz o print, a gente visualiza os dados dessa forma, a data, o valor aqui de cada uma delas. Agora eu preciso fazer o seguinte: eu preciso agregar uma propriedade aqui, uma array, né, para dentro, que eu vou agregar esse ROI. Então o que eu faço? Eu vou agregar essa propriedade de linha de todos os recursos na nova coleção. Eu estou gerando uma nova coleção. E para isso eu vou fazer então uma lista 2D do lado do servidor, né? Então aqui por isso que se chama então data table do lado do servidor. Agora o que eu tenho? Eu vou criar o cabeçalho dessas minhas tabelas. E como que é essa coluna aqui, né? O cabeçalho de cada coluna. Eu vou criar uma lista onde eu digo que eu quero a data, a precipitação e a temperatura. E aqui eu coloco o que é o domínio de cada uma, o que é o formato, a data é no formato data. E aqui é número. Por isso que essa data aqui, quando a gente visualiza no gráfico, ela não fica com esse valor corrido, ela fica com a data correta nesse formato aqui, que ele converte para dezembro de 26 de dezembro de 2013, por causa disso. Então, agora eu tenho aqui a concatenação da minha coluna com a minha tabela do lado do servidor, e eu vou usar o Evaluate para transferir essa tabela do lado do servidor para o lado do cliente, né? Esse é um conceito mais aprofundado do lado do servidor, do lado do cliente. Isso significa que toda vez que eu uso EE num código, por exemplo aqui, ó, vamos lá, quando eu uso EE Reducer Min, isso é um proxy que eu atribuo e que vai ser reproduzido pelos servidores do Google Earth Engine. Agora, quando eu uso algo que é uma função e não está associada ao Google Earth Engine, ele vai rodar do lado do cliente. Então vamos pensar assim: do lado do cliente ele não vai usar o poder de processamento do Google Earth Engine, e do lado do servidor ele utiliza. Só uma forma de tentar ilustrar algo que é mais complexo que isso, mas eu estou resumindo aqui de uma forma bem simplificada mesmo, tá? Então aqui a gente tem aqui a nossa data table server, que é a minha planilha ajustada já com cabeçalho e tudo. Eu vou jogar para o lado do cliente, onde eu vou aqui então pegar a minha planilha, ó, data client, e vou usar ela agora como uma função. E dentro disso eu vou construir meu gráfico. Meu gráfico ele está posto todo aqui, ó. Então agora a gente vai explicar o que é o gráfico. O que é esse gráfico aqui que está do lado do cliente? Ele é um gráfico que usa um gráfico UI chart. Sempre quando eu uso isso, então é uma forma de fazer gráfico, que tem inúmeros tipos de gráfico. Mas eu estou usando então esse gráfico para setar um combo chart. O que é um combo chart? O combo chart ele permite que eu tenha dois eixos e represente essa informação, para que a informação não fique sobreposta, né? Então por isso que eu consigo visualizar aqui os dados de precipitação como coluna e os dados de temperatura como linha, né? Então isso fica bem interessante. Eu vou setar aqui os nomes de temperatura e precipitação e vou colocar as opções. Então eu coloco um título, valor médio de temperatura por bacia hidrográfica, atribuo aqui um título para o meu eixo, que é a data, vou ter aqui um formato itálico ou não, se eu quero ele em negrito ou não, e atribuo as duas séries, né? Nessa série eu defino uma que vai ser em barra e outra vai ser em linha. Então 1 é a precipitação, 0 é a temperatura. Agora eu atribuo os títulos aqui do eixo, do 1 e do 0, e depois eu defino se eu quero que essa linha, por exemplo, aqui tenha ponto ou não,
pode ser maior, então quanto maior o número aqui, maior a espessura, a mesma coisa com a espessura da linha, e a barra também, né? Eu posso deixar ela mais gordinha ou mais magrinha. Atribuo as cores, aqui eu defini a cor vermelha e azul, e atribuo aqui uma curvatura de função para suavizar as linhas, né? Por isso que elas são mais suaves e não estão tão abruptas assim. Bom, depois faço o print do chart, por isso que eu tenho aqui do lado do console, né, onde sai todas as impressões que eu faço, eu vou ter meu gráfico, né, eu vou ter meu gráfico aqui, ó, então eu posso simplesmente ampliar ele e visualizar, e depois se eu quiser baixar como PNG ou baixar como CSV, eu posso baixar também. E aí eu tenho essas informações, que são bem legais, aqui já me dão uma baita base para o trabalho. E por fim, eu estou colocando aqui no código uma função, que é uma função de estatística, que ensina, né, que permite fazer o download das estatísticas por região. Então imagine que se você tivesse 10 bacias hidrográficas para fazer análise, ou 20 municípios, 50 municípios, e quisesse ter o valor de temperatura e de precipitação para toda essa região, bastaria você colocar aqui onde é a ROI, você colocar a propriedade está armazenada e fazer aqui a sua análise. Então, definir a escala, definir o redutor, que é um redutor de média. Então, nesse caso, a gente vai usar só a média, né, porque seria quase um ponto do pixel, então eu só quero a média. E eu vou ter aqui depois uma função onde eu vou atrelar a essa propriedade, vou colocar um set aqui como string a data, né? Então, depois eu vou iterar isso sobre a coleção, onde eu tenho uma planilha aqui, com uma variável newFit, que eu pego a minha image collection, que é a que eu juntei a precipitação e a temperatura, aplico a minha função de estatística, que está aqui, ou seja, ele vai calcular a estatística para cada uma das minhas imagens. Eu preciso utilizar o flattening para juntar isso e empilhar, e depois de empilhar eu seleciono somente aquelas propriedades que eu quero. Importante, antes de fazer o select, rode o código sem o select estar aplicado. Rode ele assim, ó. Por quê? Porque a partir do momento que você fizer isso, você vai aqui no print new feature, ó. Se você vir aqui, onde tem feature collection, você vai nas features e abre uma delas, você vai observar o seguinte, existem propriedades aqui. Nesse caso, as propriedades que estão aqui são data, nome, temperatura média e precipitação. Contudo, isso daqui pode variar de acordo com as propriedades da sua imagem, ou seja, antes de rodar o select, verifique as propriedades que tem e dentre essas propriedades que existem, você seleciona quais que você quer que sejam reproduzidas. Depois disso, você pode ainda gerar uma nova lista, se você quiser, né? Como está posto aqui, eu gerei uma nova lista, onde eu uso as colunas, a data, o nome e extraio os valores. Se eu imprimir, ele vai dar uma lista similar ao que está aqui, né? Como foi apresentado. E por fim, eu exporto essa planilha como um climograma, que eu chamo, porque eu tenho dados de temperatura e precipitação, e exporto para uma pasta aqui do GE, usando dados de janeiro até os dados atuais, com seletores ali com o que eu quero visualizar. Aí é só vir aqui em Tasks, dar o Run, e depois de dar o Run, você vai rodar aqui da forma que você quer, e ele vai ficar assim, ó, você vai ter lá no final das contas uma planilha, vai ter a data, o nome, a temperatura média e a precipitação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui, ele representa todas essas informações aí para que a gente consiga obter variáveis, né, de temperatura e precipitação. A minha ideia também era fazer uma análise sobre as precipitações e o nível de inundação que está ocorrendo aqui na Bacia de Santa Maria, só que como tem esse delay e eu vou usar essa coleção do Chirps por hora, poderia ter usado outras que não tem esse delay, mas vou deixar essa precipitação do Chirps. Mês que vem a gente volta aí com uma análise estendendo especificamente para olhar como que foram as precipitações nessa região e quem sabe até aprender a calcular o volume para a bacia, né, a partir dos dados de precipitação, aí, o volume gerado a partir da área, enfim. Acho que é uma análise bem interessante de se fazer. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até uma próxima. Tchau, tchau, gente.